Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo com Matemática e essa aula é dedicada somente à resolução de exercícios. Então, nessa aula eu trouxe questões do Enem que envolvem porcentagem. Então, vamos lá às nossas questões e boa aula. Galera, é o seguinte, estamos aqui com uma questão do Enem, como eu falei no início para vocês, essa aula ela é dedicada a questões de porcentagem do Enem, tá? Então, nessa primeira questão, que foi do Enem de 2021, ele diz que o investidor deseja aplicar R$ 10.000 durante o mês em um dos fundos de investimento de um banco. O agente de investimentos desse banco apresentou dois tipos de aplicações financeiras, a aplicação básica e a aplicação pessoal, cujas informações de rendimentos e descontos de taxas administrativas mensais são apresentadas no quadro. Consideradas as taxas de rendimento e administrativa, qual aplicação fornecerá maior valor de rendimento líquido a esse investidor e qual será esse valor? Então, olhando aqui para essa questão, ele quer saber aqui, ó, qual aplicação fornecerá o maior rendimento líquido. Lembrando que o rendimento líquido aí vai ser o rendimento bruto tirando a taxa administrativa, tá? Então, nós temos aí duas aplicações. Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui para a aplicação básica. Para essa aplicação aqui, ele diz que o rendimento é de 0,542%. Então, eu vou escrever aqui em forma de porcentagem, 0,542 sobre 100, e esse valor aqui ele é calculado em cima do valor de investimento, que é R$ 10.000. Então, pessoal, para a gente fazer aqui esse cálculo, eu posso já aqui simplificar aqui dois zeros, que equivalem a dividir aí o numerador e o denominador dessa fração por 100, então a gente vai ficar com 0,542 vezes 100, ou seja, isso daqui vai dar R$ 54,20. Então, esse 54,20 ele é o rendimento mensal, né? Ele é o rendimento mensal. Então, veja o que é que está acontecendo aqui. Eu vou só escrever aqui embaixo para ficar melhor para a gente. Então, veja. Então, aqui nós temos R$ 54,20. Só que desses 54,20 que ele teve de rendimento, isso aqui é um valor bruto. Então eu ainda tenho que tirar aqui a taxa administrativa. Então o valor líquido, ou seja, o que ele recebeu tirando a taxa, vai dar aqui, ó, 54,20 menos os 30 centavos. Fazendo essas contas aqui, a gente vai ter R$ 53,90. Então a gente já está vendo aqui que a aplicação básica dá um rendimento aqui para ele de R$ 53,90. Se a gente for olhar aqui, pessoal, nas alternativas, a gente tem aqui a alternativa A, falando aqui de rendimento líquido de R$ 53,90 na aplicação básica. Mas para ter certeza aqui, vamos calcular agora a aplicação pessoal, tá? Então vejamos o que é que a gente vai ter aqui na aplicação pessoal. O rendimento aqui, a taxa de rendimento é 0,560%, então vai dar aqui 0,56 sobre 100 e vou multiplicar aqui pelos 10.000 inicial que ele aplicou, tá? Fazendo aqui essas contas, novamente eu vou simplificar aqui esses zeros, aqui a gente vai ter um total de R$ 56,00. Agora, o que é que está acontecendo, gente? A gente precisa calcular aqui a taxa, né? A taxa de administração. Então, vou escrever aqui para vocês, ó, taxa de administração. Quanto é que esse investidor ele tem que pagar? Ó? Ele tem que pagar aqui, de acordo com a tabela, 3,8%, ou seja, 3,8 sobre 100 vezes o rendimento mensal, que foi de R$ 56,00. Então, aqui temos que realizar aqui esses cálculos, tá? Então, se eu fizer 3,8 vezes 56, isso vai dar R$ 212,80. E isso aqui a gente ainda tem que dividir aqui por 100. Dividir por 100 equivale a andar a casa decimal duas casas para a esquerda, tá? Então isso vai ficar assim, ó, 2,128. Se a gente for aproximar aqui,
se a gente for aproximar, isso vai dar R$ 2,13. Então, o que está acontecendo agora é que o valor líquido para a aplicação pessoal, esse valor líquido, ele vai ser os R$ 56 que ele iria receber, tirando agora R$ 2,13. Então, vamos aqui colocar R$ 2,13 para chegar aqui a nossa resposta, tá? Fazendo essas contas aí, isso vai dar um total de R$ 53,87. Aqui a gente observa que a aplicação pessoal, ela tem um rendimento de 53,87, enquanto a básica tem 53,90. Então, por pouco aqui, a aplicação básica, ela ainda é mais vantajosa. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Aqui, pessoal, temos a nossa segunda questão do Enem, e ela diz o seguinte: um processo de aeração que consiste na introdução de ar no líquido acontece do seguinte modo: uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado no tanque T2, de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C/2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por. Então, vejamos, pessoal. Vê só. A gente tem aqui dois prismas retangulares. Eu vou desenhar aqui essa parte lateral aqui de cada prisma desse. Então, vê o que é que está acontecendo. Nesse prisma aqui T1, tá? Nesse prisma aqui T1, o que é que a gente vai ter? Vamos dizer que o líquido que está dentro dele, ele tem essa altura aqui que eu vou chamar de X, tá? Então, aqui seria a altura dele, que é X. Ele falou também aqui que para esse reservatório, o comprimento dele é C e a largura é L. Esse mesmo procedimento eu vou fazer aqui no outro reservatório. Então, vou completar aqui a face que está faltando. E vamos dizer que a altura dele, a altura do líquido, né, que chegou nele, seja essa altura Y que eu estou fazendo aqui para vocês, ó, Y, tá? Então, vamos ver aqui, pessoal, o que é que vai acontecer. Veja, então, dentro do reservatório T1, então vou colocar aqui em T1, o que é que vai acontecer? O líquido que sai, ele vai ter o volume de C vezes L vezes X, não é? O volume de C vezes L e vezes X. Aí veja, agora eu vou fazer aqui, ó, o líquido, o volume do líquido que chega a T2. O volume do líquido que chega a T2, ele vai ser o seguinte, ele vai ser o volume que saiu lá de T1, que é C vezes L vezes X, só que esse volume que saiu de T1, o que é que acontece com ele? Ele aumenta 15% e depois aumenta mais 10%. Então, um aumento de 15 vai ficar aqui vezes 1,15 e o aumento de 10, 1,10. Fazendo aqui as contas, esse volume que chega a T2 vai ser C vezes L vezes X vezes 1,265, que é o resultado dessa multiplicação aqui, tá? 1,15 vezes 1,10. Então, pessoal, o que é que está acontecendo? Veja, esse volume aqui que
que chega em T2, ele tem que ser igual a esse volume que eu estou marcando aqui para vocês, tá? Que está dentro do reservatório T2 e tem altura Y. Para a gente calcular aqui esse volume, a gente vai ter que considerar a base do prisma, que é C sobre 2, e a largura dele, que é 2L. Então, veja, esse volume que já está lá seria... Então, vou escrever aqui, ó, volume do líquido. Então, esse volume do líquido aqui, eu estou considerando aqui a altura Y. Então, o volume vai ficar como? C sobre 2 vezes 2L vezes Y. Aí, veja, gente, o que é que está acontecendo? Esse volume aqui do líquido que a gente encontrou, vou chamar aqui de expressão 2, ele tem que ser igual ao volume do líquido que chega, tá? Então, vou chamar aqui de expressão 1. Então, se essas duas expressões aqui, elas têm que ser iguais, o que eu vou fazer agora é igualar essas duas expressões. Então, vou fazer aqui com outra cor para vocês. Aí vai ficar o seguinte, ó. Se o volume do líquido com altura y, né, que é a expressão 2, tem que ser igual ao volume que chega, que é o volume 1, então o que é que a gente vai ter aqui? Então, da expressão 2, a gente tem C sobre 2 vezes 2L vezes Y. Isso tem que ser igual à expressão 1, que é C vezes L vezes X vezes 1,265. Então, aqui vamos fazer aqui as contas. Esse 2 aqui eu posso simplificar com esse. E posso também aqui dividir toda a equação por C vezes L. Porque se eu fizer isso, eu vou simplificar aqui o C e vou também simplificar o L. E o que sobrou para a gente aqui foi Y igual a X vezes 1,265. Com isso aqui, a gente já sabe aí a resposta que vai dar, tá? Então, eu só vou reescrever isso aqui como sendo Y igual a 1,265x. Então, é essa a relação que a gente está encontrando. Então, lembrando, ó, que essa relação aqui é a relação entre a altura do líquido no reservatório T1 e a altura do líquido no reservatório T2. Logo, existe essa relação e ela está presente aqui na alternativa A, que é a resposta da nossa questão. Aí vejam, pessoal, para a gente resolver aqui, a gente teve, além de ter o conhecimento de porcentagem, a gente também teve que ter o conhecimento de volume. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Então, aqui temos mais uma questão do Enem, e ela diz o seguinte: a gerência de uma loja de eletrônicos organizou em um quadro os dados de venda, quantidade e preço unitário de celulares, impressoras e notebooks de um ano. Para o ano seguinte, deseja arrecadar 10% a mais do que foi arrecadado naquele ano anterior, vendendo as mesmas quantidades de cada um desses três produtos, mas reajustando apenas o preço do notebook. O preço de venda a ser estabelecido para um notebook para o ano seguinte em real deverá ser igual a... Então, gente, ele falou aí que a loja quer arrecadar aqui 10% mais, tá? Mas só que ela quer reajustar somente o preço do notebook. Então tá aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Então ela quer aumentar somente o preço do notebook. Então, se ela quer arrecadar 10% a mais e quer reajustar só o preço do notebook, então esse preço de venda para um notebook, ele tem que ser de quanto? Para a gente descobrir, inicialmente, eu vou calcular aqui a arrecadação, tá? Então, eu vou escrever aqui a arrecadação foi de quanto? Vê só. Então, essa arrecadação, ela foi de quanto, né? A gente está vendo ó, que nos celulares ele vendeu 300 ao preço unitário de R$300 cada um. Então, a gente vai ter um total aí de 300 vezes 300 na arrecadação de celular. Isso aqui vai dar 90 mil, tá? 90 mil. A mesma coisa a gente vai fazer aí
para a impressora e para o notebook. Então, de impressora, ele vendeu quanto aqui? Ó? 300 vezes 200, que é o preço de cada unidade. Se a gente fizer aí 300 vezes 200, isso vai dar um total de 60 mil. Então, mais 60 mil e mais a arrecadação de notebook, que foram 200 notebooks a R$900 cada um. Multiplicando, isso vai dar aí 180 mil. Então, 180 mil. Tá? Então, aqui, gente, somando tudo isso, a gente vê que a arrecadação foi de 330 mil reais. Isso durante um ano. Veja, ele falou que a arrecadação tem que ser agora 10% maior, pelo menos é o que ele deseja. Então, a nova arrecadação, vou escrever aqui, tá? A nova arrecadação tem que ser 10% maior. Aí veja, calculando aqui, a gente vai ter 10%, né? 10% vezes 330 mil. Isso daqui é quanto vai ser o aumento, tá? Quanto vai ser o aumento. Então, fazendo aqui as contas, ó, simplificando aqui esses zeros, certo? A gente vai ficar aqui com 3.300 vezes 10. Isso vai dar aqui um total de 33 mil. 33 mil. Então, a nova arrecadação agora, ela vai ter que ser 330 mil mais 33 mil, não é? Então, se a gente fizer aí 330 mil mais 33 mil, isso vai dar aqui 363 mil, tá? 363 mil seria a nova arrecadação. Mas vê, pessoal, se a gente quer saber quanto é que ele tem que reajustar aí o notebook, a gente vai calcular aqui esse valor, deixa eu escrever esse nome valor melhor aqui para vocês, tá? Então a gente vai calcular aqui agora o valor por notebook. Então o que é que vai acontecer aqui? Então vê, o notebook agora, o notebook, aqui eu estou me referindo aqui ao valor unitário, tá? Ao valor unitário, porque a gente tem lá 200 notebooks e o aumento aqui ele tem que ser de 10% desse valor que a gente acabou de calcular. Então vai ser 10% aqui, ó, deu 33 mil. Então o valor por notebook vai ser 33 mil dividido por 200. Fazendo essas contas aqui, isso vai dar 165. Então, isso quer dizer que para cada notebook você tem que dar um acréscimo aí de R$165. Só que o preço do notebook ele era lá R$900, tá? Se você quer dar um acréscimo de 165, isso vai dar aí R$1.065. Então, para que você tenha aí um lucro de 363 mil, ou seja, um lucro 10% maior do que o do ano anterior, você tem que vender cada notebook por R$1.065. Isso está na alternativa D. Aqui, pessoal, temos a nossa quarta questão, que também foi da mesma prova do Enem. Então, as 4 questões que pegamos para resolver foram todas da mesma prova. Então, vocês observam que esse assunto de porcentagem, ele é bem recorrente aí, foi bem recorrente aí na prova do Enem, tá? Então, ela diz o seguinte: uma editora pretende fazer uma reimpressão de um de seus livros. A direção da editora sabe que o gasto com papel representa 60% do custo de reimpressão e que as despesas com a gráfica representam os 40% restantes. Dentro da programação da editora, no momento em que ela realizar a reimpressão, o preço do papel e os custos com a gráfica terão sofrido reajustes de 25,9% e 32,5%, respectivamente. O custo para a reimpressão de cada livro, nos preços atuais, é de R$100.
qual será o custo em real para a reimpressão de cada livro, com os reajustes estimados de custo de papel e despesas com a gráfica. Então, atualmente, né? Então, o valor atual era de R$100. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, o valor atual, ele é de R$100. E com esses reajustes que tiveram, é óbvio que esse valor ele vai ficar maior. Então, considerando aqui, pessoal, esse valor atual de R$100, existem aqui dois tipos de despesas, tá? Um é com papel. Então, vou colocar aqui. Um custo aqui desses R$100 é com papel, que ele diz aqui que é 60% do custo, né? 60% do custo é com papel, ou seja, 60% de R$100 vai ser R$60. Então, vou colocar aqui para vocês. E o outro custo que ele tem é com a gráfica. Então, deixa eu colocar aqui, ó, gráfica. Se ele tem R$100, né? E R$60 ele gastou com papel, o restante é com a gráfica, e ele disse isso também no enunciado, os 40% restantes, ou seja, R$40. Isso eu estou considerando o valor que ele nos deu de R$100. Aí vejam só, em cima desse valor aqui de R$60 do papel, a gente teve um reajuste, ou seja, o valor aumentou 25,9%. Então aqui, ó, 25,9%. E com a gráfica, o reajuste ele foi de 32,5%. Então, se eu juntar o novo custo do papel e o novo custo da gráfica, isso vai dar quanto? Então, vamos lá fazer nossos cálculos. Então, vejam, se eu fizer aqui R$60 com um acréscimo de 25,9, vai ficar o seguinte aqui, ó, 1,259, que equivale a um acréscimo de 25,9 vezes 60. Esse cálculo aqui vai dar R$ 75,54. Então, fazendo agora o reajuste de 32,5% em cima dos 40, então o reajuste aqui fica 1,325 vezes 40. Esse cálculo aqui, ele vai dar igual a 53. Então, o que é que está acontecendo aqui, pessoal? Vê só, ele tem aqui, ó, um custo de R$ 75,54 com papel e um custo de R$ 53 com a gráfica. Então, o custo total, ou seja, juntando aí com o papel e a gráfica, ele vai ter aqui R$ 75,54 mais R$ 53. Então, juntando isso aqui, vai dar R$ 128,54. E a gente já observa que isso está na alternativa A. Então, pessoal, essas foram as questões resolvidas e eu vou deixar aqui uma questão proposta para vocês. Vamos a ela. Então, pessoal, mais uma vez aqui estou encerrando a nossa aula com uma questão proposta, tá? Uma questão para vocês pensarem aí, para refletirem, tentar fazer e ver se a gente encontra aí a alternativa correta. Então, pessoal, o mais importante de tudo nesse momento de estudo não é encontrar nem a alternativa correta, é a gente saber aí como a gente pode resolver essa questão, é saber como é que está acontecendo todo esse processo de estudo. Então, espero ter contribuído e até a próxima.